Como começaram as trevas morais. Você vai entender hoje, através da história e da Bíblia, como entrou as trevas no meio do cristianismo. Mas eu te convido a você prestar bastante atenção, porque tem mensagem aqui importantíssima para a tua vida espiritual. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 2 até o verso 4, o apóstolo Paulo predisse que a vinda do Senhor Jesus só iria acontecer após entrar na igreja a apostasia. Isso mesmo, o apóstolo Paulo deixou bem claro que antes de Jesus voltar, haveria no meio do cristianismo a apostasia. Mas o que é apostasia? Apostasia é abandono de fé. Isso mesmo, apostasia é abandono de fé. Então, quando o apóstolo Paulo falou que antes de Cristo voltar haveria apostasia na igreja, é porque a igreja, antes da volta de Cristo, iria perder alguns pilares de sua fé, iria perder alguns princípios de fé. Durante algum tempo, a igreja suportou muitas perseguições. Os imperadores romanos perseguiram a igreja cristã. Só que depois que a perseguição parou, o que aconteceu foi que o Império Romano pagão começou a se unir com o cristianismo. E aí houve uma união da igreja com o Estado. Cessou as perseguições, mas no lugar disso, as ordenanças de Deus, conforme a Bíblia, foram substituídas pelas teorias e tradições do antigo Império Romano. O paganismo estava agora entrando na igreja. E a igreja que antes era somente cristã e bíblica, se tornou uma igreja agora romana em seus ensinamentos. Por quê? Porque estava pegando ensinamentos do antigo Império Romano. E agora o paganismo romano estava entrando no cristianismo. Isso foi um momento de trevas para a igreja. Porque enquanto a igreja estava apenas seguindo a Bíblia, estava apenas seguindo a luz da palavra de Deus. Mas quando as tradições dos homens entraram no meio do cristianismo, começou-se agora as trevas a se alojar no meio da fé cristã. Na primeira parte do quarto século, o imperador romano chamado Constantino, ele disse que se converteu. Ele disse, mas foi uma conversão apenas de boca. Ele não estava de fato convertido. A igreja começou agora a adotar mais princípios do paganismo romano. A igreja no quarto século começou a trocar a Bíblia pelas tradições do antigo império. Ou seja, a Bíblia foi trocada pelas tradições do paganismo romano e se tornou agora uma igreja pagã em muitos aspectos. Satanás bem sabia e sabe ainda hoje que se a Bíblia for estudada como ela está, muitos iriam descobrir os enganos dele. Por isso Satanás ele odeia tanto a Bíblia e faz de tudo para as pessoas não estudarem a Bíblia. Por isso, a igreja no quarto século começou a entrar nela o paganismo. Isso foi criando terreno para que quando fosse na Idade Média, os líderes da igreja, que agora já estava misturada com o paganismo do antigo Império Romano, começou agora os seus líderes a proibir o estudo da Bíblia. Na Idade Média, a Bíblia foi tirada dos fiéis e apenas os líderes religiosos poderiam ter acesso à Bíblia. Mas isso foi uma ideia satânica, para que as pessoas não tivessem acesso ao que diz realmente a palavra de Deus. A Bíblia nos deixa bem claro, irmãos, que a apostasia entraria na igreja. E esse sistema de apostasia que entrou, nós podemos dizer que é um sistema pagão, que trouxe mudanças radicais para os princípios da fé. Foi através dessa união de Roma, Império, com a igreja cristã, que muitas coisas entraram no meio do cristianismo. Inclusive, foi através desta união que o mandamento, o quarto mandamento dos 10, que aponta o sábado como dia de repouso, foi trocado para se guardar o domingo. E por que isso? Porque no antigo Império Romano, o domingo era guardado em homenagem a um deus pagão, ao deus Mitra, o deus Sol. E como Roma, Império, já guardava o domingo como dia de descanso em adoração ao deus Sol, deus Mitra, que era um deus pagão do antigo Império Romano, o que acontece é o seguinte: quando Roma
tomou conta, o Império Romano, e misturou a igreja com o Estado, começou-se também agora a colocar elementos do Estado na igreja. E aí a guarda do sábado, que está no 4º mandamento, foi trocada pela guarda do domingo, que já acontecia no antigo Império Romano. Sendo assim, essa mudança foi uma mudança de ataque de Satanás contra a lei de Deus. E outros enganos entraram também no cristianismo. Antes da união do Estado de Roma com a igreja, os cristãos não acreditavam em vida após morte. Eles acreditavam que todos os fiéis de Deus morreriam e esperariam o dia da ressurreição para poderem subir com Cristo. Mas depois que misturou-se a crença do paganismo com o cristianismo, começou-se a se acreditar no inferno eterno. Começou-se a acreditar também naquele momento que o cristão morria e vai direto para o céu, sem passar por uma ressurreição. E esses elementos são elementos que veio do paganismo e não da fé bíblica cristã. Mas foram coisas que foram entrando no cristianismo por causa da união do Estado com a igreja. No século XIII, a igreja também instituiu o que é chamado de Inquisição. No século XIII, instituiu a Inquisição. O que era a Inquisição? Perseguir e matar qualquer cristão que não quisesse seguir as tradições da igreja. Se algum cristão quisesse seguir apenas a fé em Deus e a Bíblia, esse cristão era perseguido para a igreja e era morto. Isso começou a acontecer no 13º século da igreja. Você pode perceber por aqui que a Bíblia deixou bem claro que isso aconteceria. O abandono da fé da parte da igreja e o aceitamento de dogmas e doutrinas que veio do antigo Império Pagão Romano. No capítulo 17 de Apocalipse, no verso 5 a 6, capítulo 17 de Apocalipse, verso 5 a 6, fala da grande Babilônia que bebeu o sangue dos fiéis de Deus. Isso aqui é uma referência ao que aconteceu na Idade Média, quando a igreja denominada cristã perseguiu cristãos que queriam ser fiéis apenas à Bíblia e não à igreja. Mas as trevas, por mais que tenham entrado através do paganismo no cristianismo, graças a Deus, hoje nós temos acesso à Bíblia e podemos descobrir realmente a luz do Evangelho através da palavra de Deus. E se você puder, nesse momento, me acompanhe nesta oração. Oremos. Altíssimo Deus, eterno Pai, que teu Espírito Santo, nesse momento, esteja com esse amigo, com esta amiga ouvinte, que está acompanhando a programação. Que a luz da tua palavra brilhe em nossos corações e que o Senhor nos guie no caminho da salvação. Te pedimos, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus. Amém.